Prazos de prescrição, prescrição intercorrente, esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Por que esse assunto é importante? Porque decorrido esse prazo, ultrapassado esse prazo de prescrição, você perde o direito de pleitear um pedido que entende ser, de um direito que entende ser devido. Os direitos, eles são pleiteados na Justiça do Trabalho não apenas pelo trabalhador, apesar de ser a maior parte das ações trabalhistas, mas também o empregador pode sim pleitear perante a Justiça do Trabalho eventual prejuízo que entende que aquele trabalhador deixou ele a suportar. Por isso é extremamente importante que os prazos sejam observados. Prazo de prescrição é de 2 anos a contar da data do encerramento do contrato de trabalho ou da relação de trabalho, de emprego, do encerramento da prestação de serviços. Esse prazo ele precisa ser respeitado porque, ultrapassado ele, o juiz não vai nem analisar o seu direito, nem analisar o seu pedido. Prazo dito quinquenal de 5 anos. Esse prazo, você tendo ingressado na justiça no período de 2 anos deste encerramento da relação jurídica, você pode pedir os últimos 5 anos trabalhados. Então, os direitos desses 5 últimos anos trabalhados. Por que isso é importante? Se você trabalhou por 9 anos em determinada empresa, você ingressou com o seu processo na Justiça do Trabalho, você vai só ter direito aos últimos 5 anos. Portanto, os primeiros 4 anos ali que você trabalhou, você não vai ter esse direito reconhecido. Por isso é extremamente importante que você tenha esse conhecimento. Outro tipo de prescrição, prescrição intercorrente. Essa prescrição ela já acontece depois de decorrido todo o processo judicial. Então, houve sim reconhecimento de um direito, vai para a fase de execução nesse processo. Essa fase de execução, existem inúmeros casos que não se encontra, o devedor, né, não paga esse direito, não paga esse débito e inicia aí um procedimento perante a justiça para a localização de bens que possam pagar esse débito. Não localizados esses bens, existe todo um procedimento em que o juiz ele faz a intimação através do advogado para que ele possa dar andamento nesse processo. O que acontece? Se esse andamento não é efetuado, se não é dado prosseguimento nesse processo, inicia a contagem do prazo de prescrição intercorrente, que também é de 2 anos. Então, esse prazo de prescrição de 2 anos, ele já é no curso do processo. O que acontece? O juiz reconheceu essa prescrição intercorrente, esse título não existe mais. O credor não pode mais cobrar esse débito. O devedor ele fica isento do pagamento. Esse processo é arquivado definitivamente e esse débito nunca mais poderá ser cobrado. Por isso, é importante que os andamentos processuais sejam dados. Se você chegou até essa fase sem advogado, é importante que você esteja sempre atento às intimações diretas da Justiça do Trabalho para dar andamento no seu processo, senão igualmente pode ser reconhecida essa prescrição. Essa prescrição intercorrente, ela pode ser reconhecida a pedido de quem deve, então o devedor entra com pedido perante o juiz, informa que já decorreu 2 anos e o juiz reconhece, ou o próprio juiz pode reconhecer. Então o juiz, ele acessa o processo, verifica que já decorreu esse prazo de 2 anos e de ofício ele reconhece. Essa é uma matéria de ordem pública que possibilita o juiz a proceder dessa forma. Então, esse assunto é extremamente importante para quem entende que tem um direito, seja ele empregador ou empregado, e também é um assunto importante para que o RH fique atento ao prazo de guarda de documentos. Antes de 2 anos, não inutilize nenhum documento, arquive todos os documentos. Esse é um prazo mínimo. Depois vem outras legislações que tratam especificamente dos prazos de guarda de documentos, os prazos que esses documentos podem ser exigidos.
Então, elas precisam ser respeitadas. Não significa, portanto, que decorreu 2 anos, você pode inutilizar toda a documentação. Não. Esse é o prazo mínimo. Decorreu 2 anos, aí você busca nas legislações específicas os prazos de guarda de documentos. Documentos previdenciários, o período é muito maior. Enfim, cada documento tem o seu prazo aí adequado para guarda e obrigatório para guarda desses documentos. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.